Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que ama pregar a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, eu quero te dar dicas de como entender a Bíblia de forma simples e muito rápida. A dica de número 1 é analisar o contexto do livro. Antes de você começar a ler, você nunca pode se esquecer disso. Analisar o contexto. Para isso, eu te aconselho a usar uma Bíblia de estudo. Geralmente no início de cada livro, ela contém um contexto geral daquele livro que você irá começar a ler. Conhecer o contexto do livro é muito importante. Às vezes nós erramos por não atentarmos ao estudar o contexto de cada livro. Por quem foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito. Quando você não analisa o contexto e pega um versículo isolado e tira ali um texto isoladamente do campo maior de entendimento que ele está inserido, quer seja o capítulo, quer seja o livro, você pode fazer uma confusão e ficar ainda mais confuso. Por exemplo, no Salmo 14, no verso 1, na parte B, diz: não há Deus. Se alguém lê apenas a parte B, fora do contexto da parte A, que diz, disse o tolo, entenderá erroneamente este verso. Querer provar qualquer coisa com a Bíblia, sem levar em conta o contexto, pode criar uma grande confusão. O contexto é tudo aquilo que está em volta do texto, aquilo que está anteriormente e aquilo que está posteriormente. Tudo que está em volta se constitui no contexto. O contexto se divide em duas categorias. Primeiro é a categoria imediata e segundo, remoto. O contexto imediato é aquilo que está próximo. Já o contexto remoto é toda a carta, todo o livro. São outras partes da Bíblia que lançam luz sobre o texto que você está considerando. Analise o contexto. Isso é muito importante. Dica de número 2. Compare as versões bíblicas. Isso aqui é muito importante para o seu entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes a sua dificuldade em entender a Bíblia é por causa da versão que você está usando e lendo. Talvez você use uma Almeida Revista e Corrigida, uma Almeida Corrigida Fiel. Essas Bíblias trazem uma linguagem mais antiga, que trazem palavras que hoje estão em desuso e por isso você não está entendendo a palavra de Deus. Por isso, sempre é bom ter mais de uma Bíblia. Ainda que você tenha uma versão Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida e Fiel, e muitas vezes a sua dificuldade em entender a Bíblia seja por causa da versão, e não porque te falta inteligência ou conhecimento, ou falta de sabedoria. Simplesmente, você precisa trocar a versão bíblica. Isso te ajudará muito a entender a palavra de Deus. Procure adquirir Bíblias. Por exemplo, hoje eu tenho várias Bíblias que me ajudam a interpretar e entender a palavra de Deus. Faça a comparação de textos bíblicos em versões diferentes. Dica de número 3. Anote as informações importantes de cada texto. Crie o hábito de, quando você estiver estudando a Bíblia, você anotar informações que o texto te fornece. Leia com calma. Se não entender, leia novamente. Não faça uma leitura apressada. Quem lê apressadamente a Bíblia dificilmente entenderá. Tenha um bloco de anotações e uma caneta. Você precisa criar esse hábito. Quando você estiver estudando a Bíblia, pegue uma folha, um caderno, uma caneta, separe um caderno especialmente para isso e vai anotando ali as referências que o texto bíblico fornece para você. Registre quem está falando, para quem está falando e o porquê estão falando. Essas informações são muito importantes para você entender a Bíblia. Anote quem é o personagem principal, anote o que está sendo dito, anote o que o ensinamento principal está mostrando. Anote e crie o hábito de anotar aquilo que você lê. Isso vai te ajudar muito e facilitar muito o seu entendimento. E vai torná-lo muito mais fácil e muito mais rápido. Dica de número 4 é você fazer o uso de ferramentas de estudo para facilitar o seu entendimento e a sua compreensão.
Uma ferramenta que pode te ajudar é você adquirir comentários bíblicos. Como estudioso ou estudiosa da palavra de Deus, ter dicionários bíblicos te ajudará a entender melhor a Bíblia. Ter dicionários bíblicos para analisar mapas, significado de nome, vai facilitar muito o seu entendimento. Ter livros em geral também te fará ampliar o seu conhecimento. Como pregador da palavra de Deus ou como um leitor, você precisa comprar livros para ler. Sempre estar comparando livros, coloque em meta, pelo menos comprar um livro por mês. Invista em ferramentas para o seu entendimento bíblico. Isso vai te ajudar muito e vai te capacitar muito como pregador e pregadora da palavra de Deus. Nunca deixe de fora essa última dica, a oração. Ore pedindo sabedoria a Deus. Isso aqui é muito importante porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, você precisa orar e pedir para Deus desvendar os seus olhos e abrir o seu entendimento para entender a palavra de Deus. Só se compreende as verdades espirituais quem busca também viver espiritualmente com o Senhor. Lembre-se que toda vez que você meditar, estudar um texto bíblico para pregar e não envolver a oração, isso dificultará muito o seu entendimento e o desenvolvimento na hora de pregar. Ter a prática de pregar e não orar é como apenas fazer uma palestra. A oração deve estar envolvida no estudar a palavra de Deus para entendê-la e ser direcionado pelo Espírito. Querido, não se esqueça dessas dicas para estudar, entender a palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. E você, já preparou o seu primeiro sermão, a sua primeira pregação? Não? Eu vou deixar um vídeo aqui no card com dicas importantes de como você preparar a sua primeira mensagem ou seu primeiro sermão. Que Deus abençoe.